Senhor, eu encontrei. Milagres fizestes em mim, em tua palavra, Senhor. Tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Eu convido você, querido ouvinte, para pegar as Escrituras Sagradas e nós estudarmos o tema. Qual tema? As Escrituras Sagradas. 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Graças a Deus. Então hoje, Cooperador Giliardi, nós estaremos iniciando uma série de estudos abordando os pontos de fé da Igreja de Deus. Estaremos apresentando aqui o que cremos de uma forma muito resumida. Então hoje nós estaremos trazendo o primeiro ponto de fé, as Sagradas Escrituras. E como bem foi lido, diz que as Escrituras divinamente inspiradas é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, baseado no texto que eu acabo de ler, ou nós acabamos de ler, podemos responder a pergunta inicial. As Escrituras têm uma importância na fé nossa? Sim, não é isso? Sim, sim. Muito importante. Então, sem as Escrituras, nós não somos ensinados, corrigidos, instruídos na justiça. E além de nos ensinar, as Escrituras dão para nós também paciência. Eu me lembro da palavra do nosso irmão Paulo, transmitida em Romanos 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, graças a Deus. Então Deus deu as Escrituras para nos ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Ensinar é transmitir conhecimento a alguém, não é isso, Cooperador Giliardi? Sim, amém. E o sinônimo de ensinar pode ser adestrar, amestrar, doutrinar, educar, explicar, instruir. Redarguir é responder àquilo que foi dito, é replicar, é argumentar, é responder ou retrucar. Replicar é responder com alegações ou argumentos, é contrapor ou refutar. Argumentar é defender ou atacar com razões, apresentar argumentos racionais. A Escritura é proveitosa para corrigir. Corrigir é emendar os erros, é tornar melhor. Conhecer as Escrituras é importante para a nossa fé. E eu acredito que o termo Escritura ou Escritura Sagrada soa, não é isso, um pouco estranho aos ouvidos da maioria dos que ouvem, não soa, o Cooperador Giliardi? Sim, sim, pois não é um termo muito usado. E é comum referir as Escrituras usando simplesmente qual termo? A Bíblia. Muita gente diz a Bíblia. Eu não sou, quero dizer, contra o uso desse termo a Bíblia, porém dentro das Escrituras não encontramos esta expressão a Bíblia, encontramos? Não, não encontramos. Por quê? Porque a palavra Bíblia é derivada de uma palavra grega, que significa simplesmente coleção de livros. Bíblia quer dizer coleção de livros. Nós temos um texto em Lucas 4, versículo 16 e 17, que traz para nós um pouco sobre o que nós estamos falando, Cooperador Giliardi. E Jesus, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito a respeito dele. Então Jesus recebe nas suas mãos o livro do profeta Isaías. Foi como nós falamos. A Bíblia é uma coleção de livros. E nos dias dos nossos irmãos, nos dias ali dos apóstolos, nos dias de Jesus, cada livro era separado. Não era isso, Cooperador Giliardi? Sim, cada livro era separado. Foi dado a Jesus o livro do profeta Isaías. Ele pegou o rolo do profeta Isaías, vamos dizer assim, o livro do profeta Isaías, para ler e ler o que se achava escrito a respeito dele. Também temos um texto em Mateus 26 e 56. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então podemos pensar assim: Jesus leu o livro do profeta Isaías. Mas tem o livro do profeta o quê? Jeremias. Tem o livro do profeta Ezequiel. Então cada profeta desse trazia um livro, ou escreveram, registraram as palavras do Senhor, a quais eles conheciam como escrituras, não é isso? Amém.
Marcos 12, também 24, Jesus respondendo disse: porventura não errais vós em razão de não saberdes o quê? As Escrituras. As pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Nós falávamos aqui dos bereanos em Atos 17:11. Ora, estes os bereanos foram mais nobres do que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Os bereanos ali, eles ouviam as pessoas, eles conferiam nas escrituras se essas coisas eram assim. Então nós estamos falando de uma palavra escritura. O nosso primeiro ponto de fé é as escrituras sagradas. As escrituras sagradas. Os bereanos conferiam. Em Atos 18, 28 nós temos: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pela escritura que Jesus era o Cristo. Essa era a prática do nosso irmão Paulo, né? Amém. Então é comum dentro da Bíblia os termos escrituras e escrituras sagradas. Esse termo é bem comum dentro desta coleção de livros, não é isso? Amém. Então devemos saber a que está referindo os termos escritura sagrada e escrituras. A Igreja de Deus crê e baseia sua fé unicamente nas escrituras. E nesse sentido, a Igreja de Deus está edificada sobre o fundamento dos profetas, não é isso? Amém. E o que é o fundamento dos profetas? O fundamento dos profetas é aqueles 39 livros do Antigo Testamento, as Escrituras hebraicas. E dos apóstolos? São os 27 livros do Novo Testamento, das Escrituras gregas. Então é isso. Então a Igreja de Deus, ela tem sua fé edificada em tudo que as Escrituras falam. A Igreja de Deus não diz, como muitas pessoas dizem: o Velho Testamento foi abolido, isso, aquilo, outro. Muitas pessoas que dizem que o Velho Testamento foi abolido, tem muita crença que eles mantêm que é lá do Velho Testamento. Para nós não faz diferença Velho Testamento e Novo Testamento no sentido de escrituras. Nós vamos mostrar um pouquinho isso. Então as escrituras foram escritas, na sua maioria, em 2 línguas. Quais são essas línguas? São as línguas hebraico e grego. E as escrituras para nós, como nós conhecemos, são formadas por 66 livros. Nós já dissemos, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Foi escrita por cerca de 40 pessoas num período de 1.600 anos, mais ou menos. E o autor dela é Deus. Deus é o autor. Já foi traduzida as escrituras em mais de 2.539 idiomas até o ano de 2011, esse dado. Para compreendermos então o significado desses nomes Antigo e Novo Testamento, precisamos saber que a palavra testamento, quando utilizada para designar esses 2 grupos de livro, significa aliança, pacto, contrato, concerto. Não tem nada a ver com o que está escrito, assim, ou com o escrito, não é isso? Amém. E nós podemos dizer assim que não tem apoio das escrituras a ideia de que as escrituras que compõem o período do Antigo Testamento foram abolidas por Jesus. Não há apoio bíblico nesse sentido. E que agora só tem em valor os escritos do Novo Testamento. Essa compreensão errada das pessoas que mantêm essa crença, né? Mas nós podemos dizer que as escrituras também podem ser divididas em partes. Toda a escritura pode ser dividida em partes. Nós temos aí as divisões das escrituras. Nós temos algumas divisões, eu posso citar algumas. Histórias, sim, poesias, profecias, evangelhos e cartas. Histórias são os livros que narram as histórias, a criação, o plano original de Deus para a Terra, o fracasso da humanidade, Adão e Eva, e a sua queda, a formação do povo de Israel e a promessa da vinda do Messias como rei ungido da parte de Deus. Essas informações nós podemos pegar nos livros históricos das Escrituras, não é isso? Amém, exatamente. Então nós podemos perceber essa subdivisão do livro de Gênesis ao livro de Esther. Nós podemos perceber essa subdivisão do livro de Gênesis ao livro de Esther, incluindo o livro de Atos, que se encontra no Novo Testamento. E quase 100% do que nós encontramos escrito nesses livros entende-se de fato como ler, né? Sim, é bem fácil de entender. É bem fácil. E nós não podemos deixar de observar algumas profecias dentro desses livros também. Livros de história, tem algumas profecias também. E a segunda divisão é a poesia, que são livros o quê? São livros escritos em linguagem poética, né? Que inclui ali Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eles, né, sendo que 85% desses livros entende-se como se lê. Aí existe algo, né? Poucas pessoas sabem, Ministro Lucas, né? Uma boa porcentagem dos escritos dos Salmos, olha aí, ó, poucas pessoas sabem, são profecias.
É isso. Muita gente lê os Salmos e acha que os Salmos são livros poéticos, né? Não, são profecias. E muitas delas profecias messiânicas, não é isso? Isso é verdade. Profecias que ainda irão se cumprir, profecias que virão para o nosso tempo, profecias cumpridas já, não é isso? Sim, amém. É isso. Então nós temos a terceira divisão, que é as profecias. São os livros escritos em linguagem profética. Nós podemos citar aqui o livro do profeta Isaías, indo até Malaquias, incluindo o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Os dois principais livros de profecias é Daniel e Apocalipse. Então esses livros são livros proféticos. Cremos que a profecia foi escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo do nosso Deus, como o nosso irmão Pedro registrou em 2 Pedro 1, 19 ao 21. Ele manda nós ficarmos firmes na palavra de quem? Ele disse a gente ficar firme nas palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, né? Verso 19, como a luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Graças a Deus. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. É aqui que muita gente erra, não é? Sim. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Já encontrei pessoas dizendo assim, a Bíblia foi escrita por homens. E de fato foi escrito por homens. Homens o quê? Inspirados. Homens santos? Sim. Homens inspirados pelo Espírito do próprio Deus. E a prova disso é que as Escrituras não é um livro bajulador. Ela é bajulador? Não, de maneira Ela é bajuladora dos homens? Não. Ela mostra o erro. Ela fala contra a natureza pecaminosa dos homens, não é isso? Sim. Ela ensina os homens a ser perfeito diante de Deus. Ela corrige. Então, de fato, foram homens diferentes da grande maioria dos homens, não é isso? Sim. Eu acho interessante notar que dos livros proféticos, 95% do que está escrito não entende como ler. Verdade. Os livros proféticos, ele exige de nós um conhecimento das Escrituras para que ele seja interpretado de forma correta. E aí faz sentido as palavras de Jesus que diz, errais em não conhecer o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. Por que erram? Porque não conhecem as Escrituras. Nos dias de Jesus, quando Jesus veio, a nação de Israel recusou ele como Messias por não conhecer o quê? As Escrituras. Então nós somos convidados a buscar nas Escrituras, a conhecer as Escrituras para não errarmos e não sermos enganados. Eu digo, já falei isso, que a humanidade está sendo preparada para o maior engano da história, que é recepcionar Jesus como anticristo. Aí muita gente diz, não, como que não se você espera Jesus para ser levado para o céu e ele não vem para te levar para o céu? Então quando ele voltar e implantar o governo dele aqui na terra, a humanidade vai para cima dele, vai enfrentar ele. E está escrito isso no Apocalipse, que os reis da terra e os seus exércitos lutarão contra o Cordeiro, não está escrito? Sim, está escrito. Então, infelizmente, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, fique atento às Escrituras para você não ser enganado. O povo de Israel, eles tinham e almejavam pela vinda do Messias, pelo nascimento do Messias, mas quando o Messias veio, eles não aceitaram ele como Messias por falta de conhecimento das Escrituras e das profecias. Para entender as profecias, eu já disse, precisamos seguir alguns princípios. Primeiro, o primeiro princípio é a Bíblia explica-se por si mesma, não é isso? Sim. Então ela própria vai explicar ela. E o segundo, nenhuma profecia de particular o quê? Elucidação. Não adianta eu querer fazer, eu achar que era, né? E o terceiro ponto é a linguagem dos livros proféticos, Daniel e Apocalipse, é simbólica. É simbólica, então nós temos que procurar dentro das próprias Escrituras o sentido para a interpretação dela. E eu digo, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Amém? Amém. Eu me lembro das palavras do nosso irmão, o profeta Isaías, no capítulo 28:10, ele diz o quê? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então é isso. Nós não podemos aceitar uma parte das Escrituras e recusar outra, mas nós temos que, pelo Espírito de Deus, encontrar uma harmonia nas Escrituras, não é isso? Amém.
É um pouco aqui, um pouco ali. E a quarta divisão são os evangelhos. São os livros que contam a vida de Jesus, o início do seu ministério e apresenta Jesus como o Messias, o Salvador do mundo. São eles Mateus, Marcos, Lucas e João. E desses livros nós podemos dizer que, eu digo assim por cima, uns 85% entende-se como ler, é o que está escrito. Porque 15% nós temos ali nos 15% parábolas, não é isso? Sim, parábolas. 15%. E aí vem depois as cartas, ou chamadas as epístolas, né? Que nós podemos dizer que começam em Romanos e terminam em Judas. E ali nós podemos dizer que 100% delas entendem como se lê. É o que está escrito. Não é outra coisa, é o que está escrito. Nós cremos que nas Escrituras Sagradas temos toda a orientação de fé, cujos ensinos contêm a completa revelação do plano da salvação e a vontade de Deus para os homens, para com o homem. Amém? Graças a Deus, né? Nós estamos trazendo para os nossos ouvintes os pontos de fé da Igreja de Deus, uma série que nós estamos gravando, vamos fazer, e hoje estamos trazendo o primeiro ponto de fé, as Sagradas Escrituras. Nós temos um texto em 2 Timóteo 3, versículo 13 ao 17, que diz: Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então as Escrituras, elas podem fazer-nos sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Graças a Deus. Então foi dito por nosso irmão Paulo, ou nosso irmão Timóteo, que ele sabia as palavras que podia fazer ele sábio para a salvação. Então as Escrituras podem nos fazer sábios para a salvação. Cremos que as Escrituras Sagradas é a própria verdade e permanece para sempre. Salmo 119, versículo 160 diz: A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. E Jesus disse que nós somos santificados por quê? Na tua verdade. João 17, 17. Ele diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Eu creio que não há dúvida de que a palavra é a verdade, a palavra de Deus. Nós temos também o registro do nosso irmão Pedro em 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então a palavra de Deus nos gera de novo, faz nós termos um novo nascimento, não é isso? Sim. Nosso irmão Paulo, escrevendo em 2 Timóteo 3, versículo 15 a 17, ele diz que é útil para o ensino, a palavra, para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e útil para toda boa obra. E útil para toda boa obra. Eu quero finalizar com 2 conselhos àquelas pessoas que gostam de estudar as Escrituras. Amém. 2 conselhos. Esteja disposto a admitir e mudar quando estiver errado, mesmo que isso signifique abrir mão de uma antiga crença ou tradição. Se você conseguir aplicar com sucesso esse princípio único, você estará muito à frente na busca da verdade espiritual. Sim. Amém. E o outro conselho é: se algo parece confuso ou mesmo contraditório, deixe as Escrituras lançar luz sobre o que você acha difícil de entender. As Escrituras não se contradizem, elas se completam. Elas se completam. Além disso, para compreender corretamente um versículo das Escrituras, você não deve impor o seu próprio ponto de vista sobre o versículo. Não. Em vez disso, use o contexto e outras Escrituras relevantes para encontrar o significado correto daquilo que você está lendo. Amém. Esse é o nosso conselho. E no próximo estudo, então, nós estaremos trazendo o tema, o segundo ponto de fé, o Pai e Criador, o nosso Deus. Graças a Deus por isso. Amém. Nesse instante passo aí a oportunidade para o ministro Lucas finalizar o programa.
Nós estaremos então orando ao nosso Deus, e você pode estar fazendo contato com os nossos aplicativos aí, com os nossos contatos, entrando em contato para conhecer mais sobre a fé que uma vez foi dada aos santos, essa fé que tem poder de salvar, que pode santificar as pessoas na verdade. E nosso Senhor Jesus disse que a verdade tem poder de libertar. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Querido e eterno Pai, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, mais uma vez te agradecemos por mais um programa que apresentamos, ó Pai, pela oportunidade de conferenciarmos um pouco daquilo que as Escrituras nos traz, por termos, ó Deus, a certeza que o Senhor, ó Deus, que durante todo o tempo da história deste mundo esteve orientando os teus servos, os profetas, esteve orientando o teu povo para que tivesse uma fé que pudesse de fato santificar. Nós agradecemos ao Senhor pela compreensão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pedimos que o Espírito do Senhor, ó grande Deus, possa, ó Deus, que convencer outras pessoas, convencendo, nos santificando por meio da tua verdade, para que a palavra do Senhor, Deus, que possa chegar a outros e outros corações, que o Senhor possa despertar aqueles, ó Deus, que estão em contato com tua palavra, que muitas vezes, ó Deus querido, foram tocados por teu Espírito, mas não encontram forças para reagir, para mudar. Dê graça, auxilia, dê meios e condições para que as pessoas possam, Deus querido, por meio do teu Espírito, aceitarem a verdade da tua palavra. Nós oramos nesse momento por cada ouvinte do programa, oramos por aqueles que estão enfermos, estendo suas mãos de misericórdia, restaurando a saúde de cada um. Oramos por aqueles, ó Deus querido, que muitas vezes não têm fé, ó Deus, que falta fé, que o Senhor possa mover uma fé salvadora no coração de cada um. Oramos pelos lares, pelas famílias, para que haja paz, ó Deus querido. Oramos nesse momento também, ó Deus querido, que haja paz também, ó Deus querido, em cada coração para recepcionar a tua palavra, Senhor. Nós oramos também, venha o teu reino, para que a vontade do Senhor, ó grande Deus, possa ser feita na terra como ela é feita nos céus. Cremos naquilo que o Senhor transmitiu por meio dos seus santos profetas, cremos em toda a orientação que o Senhor deu a nós por meio da tua palavra. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, que não nos ignora, não nos deixou, Deus querido, à mercê das nossas vontades, da vontade do maligno, mas deu a nós o Espírito do Senhor para nos guiar em toda a verdade. Te agradeço por tudo, por mais um programa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém, amém. E assim a paz seja com todos. Foi uma alegria estar mais uma vez por meio do programa A Luz das Escrituras, por meio da Rádio Encontro com Deus, transmitindo a você mais um programa. Que Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus. Então, encerramos o programa A Luz das Escrituras, em nome de Jesus.